Depois de apresentar com bastante sucesso o Homem-Aranha para as telas dos cinemas do mundo todo, logo uma sequência do filme estrelado por Tobey Maguire começou a ser desenvolvida. No primeiro longa-metragem, nós acompanhamos a vida do suburbano Peter Parker, que vive com seus tios, na sua caminhada de se tornar um super-herói após ter sido picado por uma aranha radioativa e de ter perdido seu tio de maneira bem triste. O primeiro grande inimigo do Homem-Aranha no filme que lançou o personagem nas salas de cinema foi o Duende Verde, pai de Harry Osborn. Em Homem-Aranha 2, Peter, Harry, Mary Jane e os demais personagens do primeiro filme precisarão superar as dificuldades e dilemas impostos a eles pelo novo antagonista da história, o Dr. Octopus, por quem Peter tem uma enorme admiração. No segundo filme do Aranha, podemos testemunhar um problema na vida de Peter, que envolve ele ter de adaptar sua vida heróica na sua rotina como estudante universitário e trabalhador. Eu me chamo Domingos e veremos como foram as decisões criativas para Homem-Aranha 2 neste episódio do Coleção de Ideias. Acredito que não há maneira melhor de começar a discutir a produção deste filme que não seja falando de como foi a passagem do ator que interpreta o personagem principal dele, o Tobey Maguire. A performance de Tobey no primeiro filme foi elogiada muito por conta da sensibilidade com a qual ele desempenhou o papel e deu vida pro Peter nas cenas. Momentos como a conversa que Peter tem na luta final contra o Duende Verde, a conversa que ele tem com o tio Ben no carro e ele demonstrando o amor que sente pela Mary Jane, mesmo sem se declarar, são bons exemplos da versatilidade e delicadeza com a qual o ator trabalhou para construir o Peter Parker e o Homem-Aranha. Porém, Tobey quase não reprisa seu papel para a sequência, pois o ator sofre com dores crônicas nas costas, e quem quase o substituiu foi o ator Jake Gyllenhaal, que anos mais tarde viria a se tornar o vilão Mistério nos filmes do Homem-Aranha do MCU. O que aconteceu nessa parte da história da produção desse filme foi que o Tobey de fato sofria e ainda sofre com essas dores nas costas, e o diretor do filme, Sam Raimi, tinha ouvido que caso o Tobey se machucasse durante as filmagens das cenas de ação, ele poderia acabar ficando paralisado, e o Sam Raimi não queria comprometer a integridade física do ator. Essa questão sobre a possível troca do Tobey Maguire por outro ator com toda certeza iria mudar a percepção que o público obteve do filme, seja no bom ou mau sentido, pois a caracterização seria diferente, por mais que o Jake Gyllenhaal tentasse imitar o estilo de atuação do Tobey. Mas será que ele iria querer fazer isso no filme caso ele realmente tivesse entrado no lugar do Tobey Maguire? Me acompanhe aqui no vídeo que daqui a pouquinho eu explico melhor o que o Jake achou disso. Mas antes eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Faz pouco tempo que eu disse que o Sam Raimi se preocupou com as condições de saúde do Tobey, certo? Então foi o próprio Sam Raimi que se adiantou e foi falar por telefone com o Tobey Maguire que talvez ele teria que ser substituído, o que deixou o ator sem palavras. Então depois disso o diretor foi falar com o Jake pedindo para que ele substituísse o Tobey. Acontece que o Sam Raimi tinha noção das dores do ator do Homem-Aranha, mas ele tinha recebido metade da informação. Quem lhe falou sobre a condição de saúde do Tobey tinha cometido um pequeno deslize, um deslize que quase fez o Tobey Maguire não ser escalado para Homem-Aranha 2, mas beleza. E esse erro foi cometido porque a informação que foi passada por um dos representantes do Tobey para o Sam Raimi foi antes mesmo do Tobey fazer qualquer exame médico para avaliar se ele iria ficar ou não paralisado. Ninguém ainda sabia o nível de gravidade que essas dores nas costas tinham para o ator. Então os exames foram realizados e, felizmente, Tobey pôde dar continuidade ao papel que ele havia interpretado brilhantemente no primeiro filme do herói aracnídeo. Só que, como nem tudo são flores, havia sido concluído que era muito improvável que o ator sofresse algum tipo de paralisia por conta da lesão. No entanto, caso ele se machucasse nessa parte do corpo, isso iria desencadear dores muito fortes. Se você já viu Homem-Aranha 2, sabe que tem uma cena em que o Peter corre em cima de um prédio quando ele decide voltar à vida de super-herói após conversar com a tia May, e viu que ele ainda não tinha recuperado os poderes e cai no chão. E quando ele se levanta, ele reclama de dores nas costas. Então essa foi sim uma referência às dores que o ator do Peter sofre na vida real. Mas essa cena aí não foi colocada à toa no filme só pra fazer uma piada sobre a condição do Tobey, porque ela também faz parte de uma decisão criativa do Sam Raimi para a construção do personagem do qual ele estava conduzindo a história. A todo momento nós vemos o Peter se dando mal em toda e qualquer situação, tanto na vida pessoal, quando ele não consegue atingir os seus objetivos acadêmicos e profissionais, quanto na sua atividade como super-herói, uma vez em que ele começa a perder os seus poderes e fica impossibilitado de salvar os cidadãos de Nova York. Por isso que, para muito além de uma piada com o ator, as cenas em que vemos o Homem-Aranha se machucando e sofrendo tanto na forma civil quanto no seu traje de super-herói, elas estão ali servindo a narrativa de uma pessoa mentalmente instável por causa da indecisão de precisar escolher entre fazer o que é certo com os seus poderes ou levar
uma vida menos dolorosa ao pensar somente em si mesmo. E o Tobey fez muito bem em dar vida a esse personagem dono de complexidades emocionais. O próprio Jake Gyllenhaal declarou muitos anos depois numa entrevista para o Yahoo que, no final das contas, Tobey Maguire é o Homem-Aranha. Se você está gostando do conteúdo, eu peço para você que está assistindo a este vídeo dar um like e se inscrever no canal, se você curte esse tipo de história dos bastidores dos filmes que tanto amamos. Você do público fazer esse tipo de interação com o canal nos ajuda bastante a continuar produzindo, pois o YouTube vai entender que o conteúdo vale a pena ser divulgado, vai espalhá-lo para mais pessoas dentro da plataforma e mais gente vai ficar sabendo desses casos curiosos que aconteceram por trás das câmeras da produção de Homem-Aranha 2. Meu muito obrigado a quem vai fazer parte dessa colaboração. Quando estamos falando do segundo filme do Homem-Aranha, fica meio difícil não dar o devido valor à contraparte do herói nessa história, que dessa vez fica a cargo do Dr. Octopus, vivido pelo ator Alfred Molina. O personagem é alvo de admiração de Peter Parker e isso é devido ao fato de que Octopus é um cientista devotado a realizar o seu projeto de oferecer energia renovável, segura e barata para o planeta. Como o doutor está aqui para ser o antagonista da história, ele acaba sucumbindo por causa do seu próprio trabalho e tem sua mente controlada pelos braços mecânicos que o ajudariam a manter o calor e o magnetismo sob controle no seu equipamento de fusão que gera energia. Existem algumas informações bem legais sobre esses 4 novos membros do corpo do Octopus que eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas primeiro é relevante aqui para o nosso vídeo falar sobre o ator desse personagem, porque sem a escalação do Alfred Molina para esse papel, a impressão que a gente tem desse filme seria bem diferente da que nós temos. Tamanha a relevância dele para esse filme. Para começar a falar da preparação de Alfred Molina para viver Octopus, precisamos lembrar que o personagem vindo dos quadrinhos é muitas vezes representado como um homem adulto e acima do peso, o que dá uma diversificada no elenco de vilões do Homem-Aranha, que em sua maior parte é formado por figuras com um corpo atlético. No entanto, para que pudesse interpretar o vilão em Homem-Aranha 2, mesmo assim Alfred Molina teve que perder peso, uma vez em que ele precisou engordar para o filme Frida, de 2002, em que ele faz o papel do personagem Diego Rivera. Portanto, o que vemos no segundo filme do Aranha não é um Octopus com um corpo completamente definido, super bombado, e sim o porte físico de um homem de meia idade que talvez exercite o corpo regularmente. Para a preparação física do personagem, o que Alfred Molina almejou foi que ele tivesse a aparência de seu corpo parecida com a de um levantador de peso dos anos 50 do século 20. E agora você sabe o motivo de, mesmo o Dr. Octopus não sendo um cara super definido, ele ainda passar a sensação de ser alguém muito forte. Tão forte quanto esse canal aqui pode ficar caso você faça parte do nosso Catarse, que agora é uma das formas de você apoiar os nossos projetos aqui no Úteis Demais. Se você gosta desses vídeos sobre a produção de filmes, séries, desenhos e de análise de produtos da cultura pop. Se você não quiser ou não puder nos apoiar pelo Catarse, nós temos um Pix do canal para o qual você pode doar qualquer valor e, mais uma vez, muito obrigado. Se o assunto é Dr. Octopus, é necessário falar da característica que motivou para que esse nome de super vilão fosse dado a ele, com ela sendo os 4 membros que ele recebe a mais em sua estrutura corporal. Os tentáculos acoplados em seu corpo o fazem ter muito mais força e sua mente corrompida, com o personagem perdendo seus escrúpulos para fazer o que bem entender sem se importar com as consequências. Uma coisa super bacana sobre esses braços extras do personagem é que eles foram, na maior parte do tempo, representados em tela como artefatos construídos com efeitos práticos. Ou seja, esses tentáculos eram feitos com materiais de verdade sendo manuseados por titereiros profissionais e era utilizada a ajuda de animação em CGI apenas quando ela era extremamente necessária, como nos casos em que o corpo do Dr. Octopus é movido apenas por suas partes mecânicas. E por falar em movimentação, os tentáculos do personagem foram feitos com espuma de borracha e cada um deles foi movido por 4 pessoas durante as filmagens com o Alfred Molina. No total, os 4 membros novos do Dr. Octopus pesavam 45 quilos e mediam 2,4 metros. Apesar de toda a ajuda que o ator teve durante as filmagens, deve ter sido complicado ter que atuar ao mesmo tempo em que era preciso estar prestando atenção em tanta coisa e em tanta gente que estava ali para ajudar no seu trabalho. Me diz aí nos comentários se você aceitaria esse desafio, além de colocar os adereços do personagem, ensaiar e depois atuar com os tentáculos de efeitos práticos deve ter sido bem trabalhoso, mas eu acredito que também deve ter sido bem divertido, ainda mais depois que foi possível assistir às cenas já finalizadas, assim como foram as cenas para os atores que estavam no primeiro filme do Homem-Aranha. Sério, o primeiro longa-metragem do Teiuso também tem uma história incrível por trás de sua produção, que começou muito antes de 2002, o ano de seu lançamento. E essa história eu conto aqui neste vídeo sobre como esse projeto em live action do Homem-Aranha foi realizado
realizado e como os filmes do Superman influenciaram a sua produção. Você pode clicar nele que está aparecendo na sua tela agora mesmo para assisti-lo. Muito obrigado por me acompanhar até o final do vídeo.